Da melhor de volta para a gente conversar sobre um assunto tão importante: violência emocional invisível. Você já ouviu falar nisso? Violência emocional, daquelas que frequentemente ninguém percebe, nem quem sofre a violência. Muitas vezes ela é silenciosa, mas que pode causar danos profundos, tão profundos quanto a violência física. E eu disse que às vezes a pessoa que sofre a violência não percebe, porque ela sofre, ela vai se sentindo pequena, mas ela não entende que aquilo é violência e ela vai ficando cada vez mais debilitada. Na verdade, a violência ela pode ser manifestada com insultos, com gestos, com olhar, com até um silêncio, uma virada de costas, deixar falando sozinho. E é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque isso afeta, de fato, quem sofre, né? Não só, estou falando de autoestima, mas a saúde mental mesmo pode ficar muito devastada. E aí podem vir problemas graves, como ansiedade, depressão e outros problemas físicos, gente, que às vezes a gente nem imagina. Mas eu conheço a história de uma pessoa que ela foi aconselhada pelo médico a se separar, porque senão ela ia morrer. Às vezes chega a pontos graves assim. Hoje a gente recebe uma psicóloga muito especial, que fala muito sobre esse assunto e que com certeza vai nos ajudar. Eu sei que talvez você esteja assistindo hoje a nossa programação porque já não aguenta mais, porque o fardo está pesado, porque você tem sofrido muita violência, dessas que doem mais do que um tapa. E talvez você não seja nem reconhecida pelos amigos e pela família como alguém que está sofrendo, porque aparentemente está tudo bem, mas você sabe a dor que você está sentindo. Então vamos lá, que eu tenho certeza que ela vai nos ajudar. Psicóloga Aline Follmann, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Prazer estar aqui. Pelo assunto, que é um assunto delicado e tão necessário, né? Vamos lá. Vamos. Violência emocional, que não é tão diferente da violência física, né? E que dói tanto quanto. Eu sempre falo o seguinte, a violência emocional, ela precede muitas vezes, não é uma regra, mas ela precede a violência física. Na maior parte das vezes, a violência emocional vem acontecendo e a pessoa não se dá conta, né? Eu vi você falando e é exatamente isso, a pessoa não tem consciência de que está sofrendo um abuso, muitas vezes. E ela só vai se dar conta de tudo depois que muitas vezes acontece o abuso físico, o tapa, né? O que causa a violência de fato, que fica no corpo, vamos dizer assim, explícito. E o abuso emocional, ele fica de forma implícita, fica dentro da gente, trabalha muitas vezes questões dentro da gente que ficam ocultas, que a gente não percebe. Agora, olha só que coisa séria, né? Porque a chegar a uma violência física, o passo às vezes é muito curto. Mas às vezes, enquanto você estava falando, Aline, que fica com aquela marca no corpo, às vezes não precisa ser uma violência física de um tapa, de um chute, de uma puxada de cabelo, mas uma violência física no caso de provocar uma doença física, né? Como eu estava falando ainda há pouco. Tem gente que desenvolve doenças degenerativas por conta de uma violência emocional, Sim, né? o corpo fala. O corpo fala. Então, a gente pode falar que uma pessoa que vive em um ambiente de abuso emocional, eu até falo o seguinte, uma pessoa que está em um ambiente de abuso emocional, por que é tão mais difícil sair de uma relação assim? Porque essa relação, ela pode ser de marido e mulher, pode ser de mãe e filho, pode ser de colegas de trabalho. São relações interpessoais que podem acontecer esse abuso emocional. E a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa que está vivendo um abuso emocional, ela não tem essa consciência. O tapa deixa marca. Então você fala, opa, isso aqui está errado. Nossa, eu apanhei, eu levei um puxão, isso aqui não é legal. O abuso emocional, ele é velado. Ele é escondido, vamos dizer assim. E a pessoa permanece por muito tempo ali. E muitas vezes esse muito tempo que ela pensa, mas acho que isso é normal. Eu acho que é assim mesmo o casamento ou essa relação com a minha amiga. Acaba não percebendo e ficando anos vivendo essa situação. E aí vem a depressão, a ansiedade, muitas doenças, igual você falou, autoimunes também, né? Que aparecem no corpo e a gente não sabe de onde estão vindo essas doenças. Então, dores, fibromialgia, várias doenças autoimunes que podem surgir
pelo estresse que o seu corpo está sendo passado ali naquela situação e que ocasiona essas doenças. Eu estava pensando aqui, Aline, uma pessoa que já sofre uma violência emocional quando criança, que vem de uma família disfuncional, com muita violência emocional, ela acaba se apegando a pessoas que têm esse mesmo padrão? Estava falando até esses dias nas minhas redes sociais sobre isso. Eu recebi uma caixinha exatamente sobre isso, de dúvida. A pessoa falou assim, eu só atraio, vamos dizer assim, parceiros que me tratam mal, que abusam de mim, que me rejeitam. Por que isso acontece? E é exatamente isso, nós temos um padrão. Tudo que acontece na infância não fica na infância. Então, a gente carrega tudo isso. Então, pensar que o pai, a mãe, tratava mal, rejeitava, tinha aquela coisa de abandono, de palavras, muitas vezes, que ferem, né? Olha, você é um burro, você é um retardado, você não vale nada. A pessoa entende aquilo, ela entende que aquilo é familiar. Ela entende que aquilo, pensa, uma criança, ela entende que aquilo é amor. Que a criança ela é uma esponja, ela vai absorvendo tudo. Então, automaticamente, o inconsciente dela vai buscar o quê? O conhecido. O que foi o conhecido na nossa primeira infância? O abuso. Então, é bem comum pessoas que tiveram uma infância com pais, com pessoas responsáveis que foram abusivos, se relacionarem só com pessoas e permanecerem nessa relação. Você sabe que eu acho que ainda eu penso que talvez seja um pouco mais profundo, porque por mais que os pais não tenham tido a intenção de ser abusivos, às vezes para a criança ter sido deixado ali um minutinho no berço chorando pode ter sido uma marca, né? Eu li um livro que chama O Perdão e fala muito sobre isso, que a gente precisa realmente olhar para a nossa história e perdoar todas as atitudes dos nossos pais, porque dificilmente a gente não traz marcas ruins, apesar de todo o amor que eles tiveram, de toda a boa intenção que eles possam ter tido, né? Mas eu sou de uma família de pais amorosos demais, mas com 3 filhos. Sim. Provavelmente, em alguns momentos, eu me senti, não que eu tenha sido, mas eu me senti negligenciada. Com certeza. Né? Todo pai e mãe tem muita preocupação de que a gente dê certo. Em alguns momentos, com certeza, alguém falou mais duro, apontou o dedo. Sim, né? claro. E isso, muitas vezes, eu trago para minha história acostumada, achando que é normal. O que a gente tem que pensar? Existem sim pessoas, pais, mães, abusivas de fato. E existem os pais normais, que estão tentando ser os melhores pais que podem. Né? Hoje eu falo isso com propriedade, que eu sou mãe. E a gente está sempre tentando fazer o melhor. Mas é claro que a forma como que a criança vai interpretar isso é a forma dela. Então, às vezes, uma criança que ficou esperando o pai buscar na escola e foi o último a ser buscado porque o pai ficou preso no trânsito, é aquilo que você falou. Às vezes vai sentir uma rejeição, um abandono, fui esquecido, fui deixado, pais que trabalham fora. Então, tem toda uma questão. O que é importante? Por que a terapia é importante, né? Quando a gente é adulto, para identificar todos esses padrões, tudo que a gente... A terapia é essencial. Deveria ser uma ordem, né? Deveria entrar no currículo escolar. Sim, com certeza. Eu falo assim, todo mundo vai no pediatra quando nasce, médico, clínico geral, todo mundo vai passando, né? Depois a gente vai pro geriatra, né, quando envelhece, e precisa fazer terapia. Né? Porque tudo que acontece lá na infância a gente vai levando. Vai levando para a vida adulta, né? Eu me lembro, quando eu era jovenzinha, eu não gostava de nenhum menino que me tratava assim, super bem, me dava enjoo, aquilo. Eu gostava dos mais durões. Isso acontece com muitas meninas que eu converso, muitas mulheres que falam, não gosto. Gosto de homem, tem umas que falam, gosto de homem, né? Mais difícil. Mas será que é porque a gente vem acostumado na infância com um padrão de repente, um pouco mais de dificuldade? Eu falo o seguinte, cada ser humano é único, cada história é única. Eu falo sempre que a gente precisa olhar meio de uma forma personalizada para cada um aquilo que viveu. Mas sim, pode ser. A forma como você foi tratada pelo seu pai, pela sua mãe, a forma como você viu Quando a gente fala de relacionamento também, do nosso relacionamento hoje com o nosso parceiro amoroso, a gente tem que olhar muito para a relação dos nossos pais também, porque ela serviu como espelho. Então, aquilo que os pais, como os pais refletiam esse espelho, é que a gente hoje entende que é uma relação, um amor. O que é normal, o que não é, o que é natural, o que não é. Também, isso tudo está no inconsciente.
Tudo meio que é como se fosse um chip, né? Vamos partir para o tecnológico. Como se fosse um chip mesmo. A gente chama na terapia cognitiva comportamental de padrões comportamentais. Daquilo tudo que aconteceu ficou gravado ali em crenças, regras que a gente tem. Então, se eu agir dessa forma, por exemplo, quando você falou agora, eu lembrei de uma paciente que eu atendi há muito tempo. Ela falava, o cara precisa ser um cara chato, difícil, porque aí eu me sinto capaz de mudá-lo. Então, olha a regra que ela tinha. O cara precisa ser um cara difícil para eu conseguir mudá-lo. Eu preciso ser a salvadora. Eu já vivi essa síndrome, graças a Deus. Depois de muita terapia, muito grupo de apoio. Hoje eu sou uma outra mulher. É o que eu falo, nada muda se você não mudar. E hoje eu tenho a minha relação saudável, mas nem sempre foi assim. Sim, a gente precisa trabalhar, né? E eu falo que uma relação saudável, um relacionamento saudável, ele é construído. E quando a gente fala de abuso emocional, se as duas pessoas que estão num relacionamento, e a gente sempre pensa o seguinte, o abusador é sempre um psicopata, um narcisista. Nem sempre. As pessoas, elas têm as suas próprias dificuldades. É claro que existem muitos narcisistas, psicopatas e abusadores. Mas, às vezes, numa relação normal, a pessoa que é mais vulnerável e tem baixa autoestima, muitas vezes pode ser facilmente controlada, manipulada. É aquela amiga, muitas vezes, do trabalho que fala assim, você me empresta tal coisa? Você passa a me pegar e você não consegue dizer não. Então, se é uma pessoa que tem uma facilidade em ser abusada, vamos dizer assim, ela vai se deixando levar. Ela nem percebe. E quando ela vê, ela já está sendo comandada por essa outra pessoa dominadora. Nossa, e aí a relação já está toda desequilibrada. E é um sofrimento, né, para quem está ali. Fadada ao fracasso, né? E sabe o que eu penso, eu acredito muito? São mais de 35 mil horas de atendimento e eu também faço terapia, eu sou psicóloga, mas faço terapia. Eu vejo muito o seguinte, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fomos abusados, vamos dizer assim. A gente já teve aquela amizade que você não soube dizer não, que a pessoa só te procurava quando precisava, ou aquele relacionamento na adolescência ou lá na sua mocidade que muitas vezes o cara te ligava, falava, só te ligava na segunda, final de semana ele sumia. Então, a gente tem que sempre pensar, eu preciso dar limites. Para eu não ser abusada, a minha autoestima precisa estar em dia. Eu preciso ver o que eu aceito ou não numa relação. E para eu saber o que eu aceito ou não numa relação, eu preciso saber quem eu sou, o que eu mereço. Então, por isso que o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima precisa sempre estar em dia. Para a gente, quando encontrar uma pessoa abusadora, a gente falar, não, pera lá, aqui não. Aqui você não, aqui não. A gente colocar limites. Agora, olha que interessante, você falou da sua paciente que se sentia a salvadora, que ela queria exercer esse papel, continuar, porque provavelmente ela veio numa vida toda achando que ela era a salvadora. Na cabeça dela, eu imagino que enquanto ela está nesse papel, ela acredita que a autoestima dela tá ótima, porque ela se sente a salvadora. Como eu, muitas vezes me sentia a Mulher Maravilha. Achava que a minha autoestima estava boa. Mas isso também pode estar ligado a uma autoestima baixa? Totalmente. A gente sempre tem que pensar que a pessoa que... esses dias eu estava falando sobre isso também. As pessoas falam assim, mas a pessoa que se acha bonita, que se vangloria. Nossa, olha, eu falo super bem, eu sou super bonita. Isso aqui. Muitas vezes ela precisa de mecanismos para confirmar, para se autovalidar de que ela é tudo isso. Então, uma pessoa que às vezes exala autoconfiança e que precisa mostrar para todo mundo isso, ela precisa dessa aprovação interna e externa. Então, talvez o formato que a gente estava falando de salvar é uma forma dela se validar. Olha como eu sou salvadora, olha como eu sou boa o suficiente. E aí, o contrário disso é o quê? Ela dentro dela não sente isso, porque ela precisa estar o tempo inteiro o quê? Provando para todos que ela é uma salvadora, uma boa o suficiente. Olha como eu sou bonita, olha como eu sou autoconfiante, olha como eu salvo as pessoas. Então, a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a nossa estratégia ali para mostrar que eu tenho autoestima é um tiro no pé. Porque ela mostra, na verdade, que você não tem autoestima e está buscando aquilo para autoaprovação. Bom, mas também a gente ficar preocupado com o que está mostrando, com o que não está mostrando, já é uma coisa péssima, né? Porque a gente deveria estar vivendo com muito mais naturalidade, leveza, sendo a gente, tanto, exato. né? Sendo a gente.
Isso é uma das coisas que eu falo, ai, gente, que a terapia me deu depois de tantos anos. E a maturidade, né? Tem gente que fala, eu não tô gostando de envelhecer, eu tô amando. Porque você vai ficando cada vez mais leve, sabe? A Mais gente vai feliz. Isso é muito bom. Sim, a gente vai adquirindo mais experiência em relação a tudo que acontece na nossa vida, né? E eu falo que a terapia é fundamental nisso para a gente envelhecer de forma saudável, com uma mentalidade saudável. Joia. Bom, vamos fazer o seguinte, tem perguntas, eu sei que você tá doida para perguntar e a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas. Ó, nossas redes sociais, Vida Melhor Oficial, e tá valendo também hoje no nosso YouTube, que aí você pode mandar através do chat, tá bom? Rede Vida ao vivo. Vamos lá. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, gente. Eu tô amando essa conversa, violência emocional, tantas vezes invisível, né? Aline Folman, tá no Instagram, Aline Folman, com 2 L's e 2 N's no final, tá bom? A gente já conversou um tanto sobre violência emocional no bloco anterior, mas agora a gente continua com as perguntas. E olha, essa pergunta é interessante. O que é que caracteriza um relacionamento abusivo emocionalmente? Principal, manipulação e controle. Quando você sente que a pessoa está te controlando, quando você sente que a pessoa está te manipulando, tem também muito xingamento, né? A gente fala muito palavras, né? Quando a pessoa te coloca para baixo o tempo todo. E é por isso que eu friso, isso não acontece só em relacionamento amoroso, tá? Relacionamento familiar, trabalho, amizades. Então, fique de olho. Porque se em algum momento, e às vezes, Cláudia, o que acontece muito? As pessoas, elas não notam, porque muitas vezes, como eu falei, é velado. Então, sabe aquela alfinetada? Aquela coisa assim, ai, mas, nossa, não ficou tão bom em você essa roupa. Ai, não. Aquela pessoa que só te rebaixa, só te coloca para baixo, você sempre sempre tá bonita, você nunca tá. A pessoa vai falar alguma coisa, ela te corrige, você fala alguma coisa, a pessoa te corrige o tempo todo. Nossa, mas você sem noção. Tudo isso é caracterizado como violência emocional. Ó, e aí a gente tem que dar um basta. Com certeza, colocar limite. Eu falo que eu já saí de amizades, de relacionamento amoroso, em que eu percebi, e por isso que eu falo, demora a perceber. A maior dificuldade das pessoas que vivem um relacionamento com abuso emocional é sair por quê? Por que é difícil? Porque elas não têm consciência, elas não percebem que vivem esse relacionamento, porque é muito velado. Ela acredita ser normal, é que meu marido é assim. Ele é assim durão mesmo, é o jeitinho da pessoa, sabe? Não é não. Então, ter consciência, para você sair disso, você precisa ter consciência. Espera lá, o que eu estou vivendo não é certo. Isso aqui não está errado, eu estou me sentindo mal. Porque os sinais que você pode identificar se você está vivendo um relacionamento abusivo emocionalmente você fica para baixo, você se sente inferior a todos, você é calado o tempo inteiro, você se sente rejeitada, oprimida, abandonada. Então, sempre olhar por esse ângulo. E aí, ter consciência, putz, eu acho que eu estou vivendo alguma coisa que não está legal, eu estou me sentindo mal. E aí, ter consciência para daí limitar. Não, eu não quero mais isso. Colocar limite. Eu sempre coloco a mão porque o limite precisa estar ali. Perfeito. Quais são as características dos homens emocionalmente violentos? Tem isso? Existe? Existe. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma frase que é um bordão lá na minha rede social, que é: observem os sinais. A gente precisa estar atento aos sinais que as pessoas dão, não só os homens, mas as pessoas. Mas aqui a pergunta foi relacionada a homens. Pessoas que já no início tratam mal outras pessoas. Eu sempre uso o exemplo do garçom. Você vai sair para um date, né? Tá conhecendo a pessoa trata mal o garçom, trata mal o manobrista, já é um alerta, já é um sinal. Isso. Já é um sinal que essa pessoa, muito provavelmente, a próxima vai ser você a ser tratada mal. Então, fica o alerta. Homens violentos, eles são manipuladores, eles são controladores, eles são muitas vezes agressivos com palavras. É aquela alfinetada que eu falei. Nossa, mas vou dar um exemplo que eu vi num filme. Eles foram comer e ele quis pedir para ela, né, a gente muitas vezes enxerga até como cordialidade, né? Olha, você aceita uma sugestão? É diferente de ela vai comer uma salada. E aí a moça no filme falou assim, não, eu quero comer um X-bacon, não sei o que, não sei o que. Nossa, mas
Não é hora para comer um X-Bacon, você vai engordar. Então, todos esses sinais, porque você já está menosprezando a pessoa, você já está diminuindo a mulher, né? Mulher, principalmente mulher, falou de corpo. Nossa! Então, tem que tomar cuidado com esses pequenos sinaizinhos, que já são indícios para a gente ficar alerta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se tem uma resposta, mas por que que algumas pessoas são assim, emocionalmente violentas? A gente tem dois caminhos para olhar. Pode ser que tenham pessoas, né, que são pessoas realmente que têm um transtorno de personalidade, que daí a gente enquadra como psicopata, narcisista, que são transtornos de personalidade. E pode ser que a pessoa não tenha nenhum transtorno, mas a vivência que ela teve, ela foi talvez abusada, e aí ela se torna, ela entende que isso é natural, ela trata as pessoas assim, porque ela a vida toda, isso não é regra, tá? Não é porque você foi abusado na sua infância, você pode ter várias vertentes, mas tem pessoas que foram abusadas na infância que repetem esse padrão de violência. Então, pode acontecer isso, pode acontecer muito por falta de autoestima também. Então, já que eu não tenho autoestima, o meu padrão inconsciente eu não tenho autoestima, eu vou diminuir você para eu me sentir bem. Aí a gente fica no mesmo nível. Ou até ele fica num nível maior que você. Então, tem N possibilidades do que pode ser. Perfeito. Por que que é tão difícil para uma mulher libertar-se de um homem que a maltrata psicologicamente? É aquilo que eu falei. Muitas das vezes acha que isso é normal. É o jeitinho da pessoa. Nosso relacionamento é assim mesmo. Eu, por muito tempo, atendi uma mulher mais madura, um casamento de 25 anos, e ela tinha chip no carro, que o marido colocou um chip no carro para controlar onde ela ia, o celular, tudo. Ela sabia e aceitava? Sabia. Uhum. E a filha dela pediu para ela vir para terapia, porque ela não tinha consciência e dimensão do que o que ela vivia não era normal. E aí, quando ela veio para terapia, e a gente tem que tomar todo um cuidado, porque a pessoa, se você fala, olha, o que você está vivendo é uma relação abusiva, né, emocionalmente, a pessoa já espana, ela fala, não, eu estou casada há 25, quem é você para falar? Então, a gente vai mostrando para a pessoa que isso não é legal, porque a pessoa está tão inserida dentro desse contexto que ela não se dá conta. E essa paciente, ela falava assim, olha, isso me oprime, porque esses dias eu passei para ir fazer a unha por uma outra rua e à noite ele me questionou, por que você foi naquela rua e não nessa? Meu Deus, que coisa séria, né? Muito sério. Talvez você viva isso, minha amiga, talvez você viva algo parecido. Então, é bom para você também pensar, para você se questionar. Talvez até com esse programa hoje, com essa pauta que a gente está levantando hoje, você tome mais consciência das relações que você vive, né? Olhe em seu redor, às vezes não é o relacionamento amoroso, mas é com aquela amiga, com aquela pessoa do trabalho, com aquela tia, com aquela cunhada. E a gente consegue limitar essas relações, né? É mais difícil realmente quando você está casada há muito tempo com a pessoa? É claro que é, porque você já está inserida naquele contexto há muito tempo. E aí você considera aquilo normal. É isso mesmo, é o que tem para hoje, sabe? É isso que eu mereço. Não, todo mundo merece ser feliz, viver com certeza. Leveza, né? A gente falou muito de palavras, né? Dessas palavras que ferem, né? Desses comentários que não fazem bem. Mas eu até falei na abertura que, às vezes, a pessoa que vira as costas e não te responde, fica muda, né? Também faz um mal muito grande. Total, a gente chama de a punição do silêncio, né? Quando você, e querendo ou não, isso ativa em qualquer ser humano a rejeição. Quando você não é ouvida, quando você não é vista. Porque o ser humano, a nossa natureza é querer ser visto, querer ser ouvido, querer se sentir querido e amado. E quando isso não acontece por uma pessoa que você espera isso dela, que você a ama, e você espera isso dela, uma atenção, quando ela simplesmente vira as costas, quando ela simplesmente não te dá atenção, tem esse silêncio no ar, você se sente oprimida, você se sente frágil, você vai adoecendo. E muitas vezes a pessoa faz isso com consciência, né? Claro, com certeza. Justamente como forma de punição, né? Já que você não fez o que eu te pedi, ou eu vou te rebaixar, eu vou te diminuir, praticando a lei do silêncio ali. A terapia ajuda quem sofre com essa violência emocional, né?
Mas muitas vezes é um processo lento. Existe algum processo terapêutico que dê uma resposta mais rápida? Porque às vezes a pessoa acaba vivendo tanto tempo aquilo, tentando se encontrar, que ela perde a vida dela num relacionamento que está fazendo ela adoecer. Sim, sim. Eu sou suspeita a falar. Eu comecei, a abordagem da terapia cognitiva comportamental, ela é muito breve, ela é muito objetiva com resultados, né? A gente tem várias abordagens dentro da psicologia, que é uma ciência. Temos psicanálise, junguiana. Eu gosto muito, e já na faculdade eu me interessei por essa abordagem, que é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Pesquisem aí que vale a pena, porque ela é muito breve, ela vai direto ao ponto. Você chega com a queixa e a gente olha para a sua queixa e fala, então vamos resolver isso. Então, é claro que é um processo, eu sempre falo que terapia é um processo, não se resolve tudo o que você está vivendo há 20 anos em uma única sessão. Eu falo que é a mesma coisa que você fazer terapia, fisioterapia para um joelho que está ali ruim. Às vezes leva um tempinho, mas a terapia cognitiva comportamental é a mais breve que tem. É a mais breve. Perfeito. Olha, a Lisa está perguntando como fazer meu marido parar de me amedrontar e acabar com a minha saúde mental. Olha só, primeira coisa que eu sempre falo, relacionamento precisa ter diálogo. Precisa conversar, precisa entrar nesse assunto, falar. Muito provavelmente ela já tem medo até de falar nessa situação que ela chegou, né? Existem relacionamentos em que a mulher não consegue nem dialogar porque tem medo do que vai ouvir. Fica aquela... Eu falo muito sobre pisar em ovos. Quem vive relacionamento abusivo emocionalmente se sente sempre pisando em ovos. Esse é um sinal. Então, nessa situação dela, se o conversar não resolver, o que eu aconselho é procurar um profissional para ajudá-la a identificar esses sinais e ela ter consciência, elevar a autoestima dela, porque a gente não consegue sair de uma relação assim se a gente está com a autoestima abalada. Então, a gente precisa elevar a autoestima dessa mulher para ela conseguir ver que tem vida fora essa relação que ela vive. Existem grupos de apoio, né, que tratam também esse tipo de problema. Super. Na internet você encontra vários, Facebook você encontra vários. É importante estar... Eu falo que a terapia em grupo, né? Quando você está em grupo com mulheres que passam por isso, até emagrecimento, né? Eu estava vendo você com a Nutri. Emagrecimento, quando você está em grupo, com um desafio, que a galera toda se ajuda, é melhor. Agora, você imagina quando a gente fala de saúde mental, é a mesma coisa. Então, grupo de mulheres, grupo de pessoas que passam por abuso emocional é muito importante. É, porque eu acho que a gente consegue se ver na história da outra e de repente falar... Identificar. Nossa, isso é abuso, eu nunca tinha percebido. Nossa, então eu também estou vivendo abuso nesse aspecto, né? Consegue Muito identificar. Legal. É bom, de repente, se dar uma olhada aí. Porque a gente tem um público tão grande. Eu sei que tem muitas universidades que fazem um serviço social gratuito, Sim. muitas igrejas que fazem serviço social gratuito. Mas a gente tem uma população no Brasil todo que muitas vezes não tem acesso a um psicólogo, uma terapia, Sim. porque ainda é caro, Sim. né, para muita gente. Sim. Mas vale quanto pesa, viu, gente? Sim. Porque muda a vida. Mas, se você não pode fazer, busque um desses sociais ou um grupo de apoio gratuito que vale a pena também. E até mesmo, eu falo que as redes sociais hoje, elas vieram para, às vezes, nos servir. Eu falo que tem tanto profissional bom da saúde mental, nas redes sociais, no YouTube, falando sobre, que talvez pode ajudar a pessoa. Eu falo muito assim, cuida com quem você segue nas redes sociais, né? Consuma conteúdos que te fazem bem, que te trazem benefícios em relação ao despertar, a você se identificar com algo. Então, as redes sociais são muito importantes para isso. Ela é para você seguir, para você acompanhar, para você colar, porque ela só vai fazer bem para você. Tá? E eu acho muito legal o trabalho que você faz, Aline, porque é um trabalho de despertar sem julgamento. Sim. Né? Porque às vezes a gente vê profissionais que fazem esse trabalho de despertar, mas julgando, que aí coloca a outra pessoa para baixo. Sim, sim. Né? E a Aline não, ela faz um trabalho lindo. E eu vou passar aqui para você, segue Aline Follmann, 2 L's, M-A-N-N. Mas é tudo juntinho, Aline Follmann, que você vai estar muito bem acompanhada, tá? Obrigada, eu amei te receber. Você volta outras vezes, Com né? certeza, pode me chamar que eu volto. Então tá combinado. Pronto, Samadi já tá ali, já até ouviu. Obrigada, que eu amei. Amor. Amei nosso papo, amei te conhecer também. e te espero rapidinho pra gente continuar Obrigadão. ajudando essa mulherada pelo Brasil. Pode deixar que Tem eu volto. muita gente sofrendo. Obrigada. Obrigada.